mas a gente ajudava que a obra crescia mais. Como nasceu esta chamada no coração de ouvir a voz de Deus, de entender que Deus desejava que o senhor estivesse ali na Itália desenvolvendo um trabalho? Como foi este início? O primeiro contato, no caso, para ir à Itália, foi com o pastor José Antônio, quando ele já tinha passado um período lá de mais ou menos 1 ano e meio. Ele retornou ao Brasil para visitar a família. Não tinha muito conhecimento ainda com ele, e encontramos com ele ali na igreja sede, no culto de ensino, e depois indo para casa, dentro do ônibus, o mesmo ônibus que ia para a Vila Brasília. Eu perguntei a ele como é que era lá, se lá era bom para trabalho de pedreiro. Ele disse: por quê? Você trabalha nisso, faz o quê? Você está com vontade de ir para lá? Eu falei: não estou com vontade não, estou fazendo uma pergunta. E ele disse que lá era muito bom para pedreiro. E daquele dia para frente nasceu a vontade de ir para lá, sendo que já tem a chamada de Deus. Então tirei o passaporte, fiquei orando, comecei a me preparar, comprei um livro de tradução de português para italiano, para aprender pelo menos alguma coisa. Pedi ao pastor José Antônio que me passasse o nome de todas as ferramentas, para a gente não chegar lá ignorantemente, sem saber falar alguma coisa. E naquele período fui orando e Deus me mostrando em sonho, eu chegando na Itália. E então, quando foi no dia 15 de maio de 95, depois de tudo preparado, Deus já tinha falado, Deus já tinha usado alguém que ia preparar até o dinheiro da passagem, preparou tudo, e eu me organizei, deixando toda a família, os filhos menores ainda com 6 anos de idade, e fui para lá. Cheguei apenas 6 filhos, né? 6 filhos. E em uma visita a Mantova com o pastor José Antônio, antes da visita, eu já tinha sonhado com a cidade sem nunca ter visto, né? Eu chegava na cidade, passava ali pelo castelo, tem um castelo, tem um lago de um lado do outro, uma rua ali da rodoviária, então ali tudo já tinha visto o sonho. Quando eu fui fazer essa visita com o pastor José Antônio, era um culto que tinha lá de 15 dias, e quando eu passei na rua, eu disse ao pastor José Antônio que já tinha passado naquela rua. Ele disse: mas como? Eu falei: em sonho, eu já tinha me mostrado a rua em sonho. Aí foi aonde depois, na mesma semana, ele disse: pastor Ademar, nós estamos precisando de um obreiro lá para Mantova. Se o senhor ora, se Deus confirmar. Eu disse: pastor José Antônio, eu não vou orar não, eu vou amanhã, já está confirmado. E eu tinha na época um Renault Clio, e coloquei minha mala, minhas coisinhas poucas que tinha, e saí no domingo à tarde. No domingo mesmo cheguei a Mantova, na terça-feira já estava trabalhando. E este período, como foi essa convivência em que ele estava lá, a senhora aqui com nós, os filhos, para criar? Como foi este movimento, vamos dizer assim? Então, Samuel, não foi fácil. Quero dizer, se alguém perguntar, como você está me perguntando, que não foi fácil, porque a gente ser pai e mãe ao mesmo tempo é uma tarefa bem difícil, né? Como vocês adolescentes, alguns crianças ainda, então para mim foi um pouco difícil, mas eu louvo a Deus porque Deus me deu graça, né? Eu cuidei de vocês, mas entanto Deus me deu vitória. Foi quando já foi relatado pelo meu esposo que ele, entre vai e vem, eu fiquei 5 anos com vocês. O senhor ainda estava sem a família, mas mesmo assim já começou um trabalho. Como foi este início, um novo início numa cidade, um novo início em uma cultura, em uma língua diferente, povos diferentes? Como foi este início ali? É um início que houve alguma dificuldade, porque para a gente dirigir uma igreja, no meu caso, assumimos a igreja com 12 membros, dividindo o horário de culto na igreja do pastor Henrico Cordioles, e eles faziam em um horário, a gente fazia em outro. Então o nosso grupo começou a crescer, foi chegando mais brasileiro. O salão era muito pequeno, era mais ou menos 16 metros quadrados, se muito fosse. Eu dirigia a igreja e trabalhava para me manter. Chegamos até uma cidade chamada Lazis, fazia
A gente fazia culto ali de 8 em 8 dias, num salão da Igreja Católica, cedida pelo próprio padre, cedeu para a gente. E além dele ceder o salão, ele cedeu um porteiro. Nós tínhamos um porteiro para abrir e fechar a igreja, né? Então depois mudou de padre, o outro padre não aceitou. Então alguma dificuldade teve, mas nós louvamos a Deus que a obra ela está ainda em pé ali na cidade de Mantova. E assim que nós fizemos a obra ali durante quase 14 anos na cidade de Mantova, depois chegou a hora de retornar ao Brasil. Mas como foi o contato, este contato, quando o senhor chegou na Itália, na Europa, nos países qual o senhor esteve também, o contato com outra cultura, com outra língua, como foi esta novidade de viver uma missão agora transcultural? Como foi houve o choque, foi mais tranquilo, a relação do senhor com o povo italiano? Quando eu cheguei na Itália, já sabia falar alguma coisa, porque eu estudei antes de chegar lá, e mesmo a gente trabalhava junto com o brasileiro, tinha mais essa facilidade. Não é que eu cheguei sozinho conversando com o italiano, já tinha o brasileiro do lado para poder auxiliar. E a gente enfrenta alguma dificuldade com a língua, com a cultura, com o costume, que é totalmente diferente do Brasil. Em outros países, junto com o pastor José Antônio, a gente abrimos a igreja, inauguramos, como fomos na Espanha, como fomos no Portugal, como fomos em Camarões também, na África, estivemos em Camarões também, tivemos na Romênia também por 2 vezes. Então a gente sempre, quando ia na Romênia, por exemplo, levamos um romeno que falava bem o italiano, a gente na Romênia tinha que falar em italiano para ele poder traduzir em romeno. Quando a gente ia fazer culto na Alemanha, tinha umas irmãs lá que moravam lá há quase 20 anos, falavam muito bem o alemão, então a gente falava o português e ela fazia a tradução. É difícil, porque a gente ia saudar pelo menos alguém com a paz do Senhor, a gente não falava nada, só estendia a mão e ria, não sabia falar a língua, né? Então, a gente enfrenta essa dificuldade, mas graças a Deus ganhamos bastante almas, todos os lugares que a gente passamos. Por exemplo, quando fizemos um trabalho na Romênia, com o pastor José Antônio, em uma noite em um estádio de futebol foram 130 romenos que aceitaram Jesus. Na África, quando estivemos na África, foram mais de 60, também africanos, que em 17 dias ficamos lá, que aceitaram Jesus. O trabalho está lá, ainda existe na África. Então, cada lugar que a gente vai, a gente enfrenta a dificuldade com a língua, com o costume, mas não ficamos envergonhados nenhuma vez, né? Porque Deus sempre dá a saída para a gente fazer a obra de Deus, né? E a senhora, quando chegou no ano de 2002, em outra cultura, chegou no inverno, em pleno inverno, em dezembro, como foi essa reação em um outro país, uma outra língua, outra cultura, outro clima, tudo novo? Como foi para a senhora? Então, foi um pouco difícil, né? Mas tudo tem suas dificuldades e a gente termina acostumando, né, com as dificuldades. Como realmente para mim foi difícil, porque eu, na verdade, eu não me preparei assim na língua, né? Mas meus filhos já tinham alguma noção e quando eu tinha minhas dificuldades, eles me acompanhavam. Mas ali para mim também foi difícil. No caso, frio, né? Porque nós vivemos num país tropical e eu cheguei enfrentando 4 graus positivos, então para mim ali foi um choque térmico, né? Mas ali, graças a Deus, a gente com o decorrer dos tempos, a gente foi se acostumando e graças a Deus o Senhor nos deu vitória e nós prosseguimos a obra ali até 2013, quando nós voltamos, né? Quando chegou a hora de nós voltamos e estamos dando prosseguimento aqui na obra de Piraí. Quais foram as maiores dificuldades? Dificuldade, na verdade, existe algumas, né? Mas é uma dificuldade que a gente enfrenta, mas quando a gente tem aquela convicção que foi enviado por Deus, teve a chamada por Deus, então a dificuldade que surge, elas vão sendo eliminadas, né? Por exemplo, a parte financeira, que fica tudo caro para você
alugar uma sala, na verdade é um pouco diferente aqui do Brasil. Se você aluga uma sala por R$1.000, antes de entrar você tem que ter pelo menos 4 ou 5 mil para poder dar de entrada. Outra dificuldade que a gente enfrentava lá era o frio, porque a gente que nasce aqui no Brasil para enfrentar um frio igual Mantova, nós passamos lá 15 dias, dia e noite, 17 graus abaixo de zero, até o próprio lago pedrava, que alguém andava por cima do lago pedrado, então não é muito fácil. Era a dificuldade que a gente tinha, mas a gente ficava mais tranquilo, porque sabia que estava envolvido na obra de Deus, né? Então são algumas dificuldades que surgiam, mas a gente não tem assim, praticamente, vamos dizer assim, uma dificuldade que fez parar a obra sempre continuava, né? A obra missionária, ela vai, todos os lugares, ela sempre vai ter dificuldades, né? Dificuldade de um lugar financeiro, do outro é climático, mas faz parte do processo, na verdade, faz parte. Eu creio que cada missionário que vai assistir este vídeo vai estar conhecendo essa história, cada um deles, se pudesse estar contando a própria história, cada um deles teria dificuldades, porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, mas em todas elas nós conseguimos passar, conseguimos superar, justamente por isso que o Senhor citou, pela certeza de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então são todas elas suportáveis, vamos dizer assim. Depois de 11 anos aproximadamente, no caso da senhora, retornar ao Brasil, ali já tinha criado algumas raízes, os filhos já tinham crescido, casado, nascido alguns netos, então ali foi um palco de um desenvolvimento na família, mas era tempo de um outro recomeço, voltar para o Brasil. Como foi esse retorno? Eu já estava bem, assim, vamos dizer, bem estabilizada ali, né, com a língua, com a cultura dele, já depois que eu aprendi o idioma, então ali para mim eu já estava bem, assim, feliz de estar ali, já tinha raízes ali, né, com a obra de Deus ali. Inclusive a gente acolheu muita gente ali na nossa casa, né, pessoas que iam ali, que não tinha para onde ir, então a referência era a casa do pastor, né? Pessoas chegavam assim, não tinha para onde ir, então alguém indicava, era a casa do pastor. Faz parte da obra, né? Porque se você está num país diferente, que não tem apoio de ninguém, então alguém tem que dar um apoio. Quando eu cheguei ali na cidade de Mantova para dirigir a igreja, o único carro que tinha na igreja era o meu, uma Renault Clio, e outros ninguém tinha, os irmãos da igreja, e aquele carro servia para tudo. Pastor, o senhor pode ir no mercado fazer uma compra comigo? Posso. O senhor pode vir buscar minha compra? Posso. O senhor pode me levar no hospital? Posso. O senhor pode me buscar no aeroporto? Me levar... Então o meu carro era para tudo. Então a gente ali no campo missionário, a gente é pai, é mãe, é irmão, até injeção, eu aprendi a aplicar injeção. Você sabe que eu amo a Itália, né? Eu costumo dizer, enquanto nós estamos aqui na terra, a Itália é minha segunda casa. Porque eu amo a Itália, em tudo ali, né? As almas que a gente ganhamos, que deixamos ali, então para nós é muito gratificante. E para o senhor, essa decisão de retornar para o Brasil, depois de 17 anos no campo missionário ali na Itália, na Europa, conhecendo outros países, como foi este retorno? A gente volta, como alguns dizem, com o coração na mão, né? Porque é um tempo, muito conhecimento, tanto com o brasileiro como com o italiano e até com outras nações também que a gente tomamos conhecimento. Então o conselho que eu deixo para você que está no campo missionário ou ainda não está, mas já tem a chamada de Deus, ele está em dúvida, você tem certeza, tem a convicção que é Deus que te chamou, que está sendo enviado por Deus, pode ir tranquilo, sem medo de errar. Pode ser o país que for, a língua que for, você pode ir, que é Deus quem vai providenciar e é Ele quem vai também capacitar para que você seja usado ali nas mãos de Deus, né? Então o conselho que eu deixo para você é que não desista da sua chamada, porque se Deus te chamou, Ele vai te usar e você vai ganhar muita alma
para o reino de Deus. Então que Deus abençoe vocês que estão aí no campo, Deus abençoe você que vai para o campo, coloca as mãos na obra, que a vitória ela é nossa em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho desenvolvido ali na Itália, por tudo aquilo que vocês fizeram, cada alma que aceitou Jesus, cada família que foi restaurada, muitas vidas foram ali transformadas, como já foi citado, a igreja ali, principalmente por ser uma nação estrangeira, por nós sermos estrangeiros em uma nação, os brasileiros, as pessoas que ali chegam, eles procuram não somente um apoio espiritual, como também um apoio psicológico. Muitos chegam sem famílias, então na igreja acaba encontrando este abrigo, acaba encontrando este afeto. Então muitas e muitas famílias passaram por ali, vidas foram transformadas. Isso somente os céus para revelar a grandeza disso que foi feito, somente o céu. O próprio Jesus diz que o galardão está com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Então, esta é a história dos missionários, dos pioneiros, um dos pioneiros da obra de Deus ali na Itália. Então que Deus abençoe em nome de Jesus.